Vamos lá, então. Mais uma meditação no Evangelho de Jesus Cristo segundo o evangelista Marcos, no capítulo 8, e hoje vamos ver os versículos 22 a 26 e de 27 a 30. E vamos recorrer mais uma vez hoje também ao evangelista Mateus, né, na segunda parte. Então diz assim os versos 22 a 26 de Marcos. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas, elas parecem árvores andando." Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: "Não entre no povoado." Bem, após ter chegado do outro lado do Mar da Galileia, Jesus e os discípulos foram para a localidade chamada Betsaida, que era um povoado de atividades predominantemente pesqueira, situado ao nordeste ali do Mar da Galileia, próximo a Cafarnaum. Lá chegando, Jesus já se deparou com pessoas que traziam um homem cego, e eles suplicavam a Jesus que o curasse. Já conheciam a fama de Jesus e devem ter ficado ansiosos por chegar à sua presença e verem o milagre da cura sendo realizado naquele homem. É muito interessante observarmos que Jesus não tinha assim um padrão para realizar curas. Ainda que a enfermidade fosse a mesma, mas ele sempre realizava alguma ação visível, como se fosse assim um instrumento a ser usado naquele momento para realizar a cura pelo poder que nele havia. E isso tinha algum sentido, com certeza. Nesse episódio, primeiro Jesus toma o cego pela mão. Antes, o homem vinha sendo guiado por pessoas amigas, talvez, ou parentes, mas agora quem o guiava era o próprio Jesus. E o homem não relutou, ele segurava firme na mão de Jesus. Jesus, então, o levou para fora do povoado, fora da vista, das pessoas ali, da gente ali que circulava ali no povoado. Isso nos faz pressupor que Jesus, mais uma vez, não queria que houvesse assim, um alarde, e sim que o milagre fosse realizado no secreto. Vamos então às ações de Jesus ao ministrar a cura naquele homem. Ele usou sua saliva nos olhos do homem, e depois impôs as mãos sobre eles. E perguntou se o homem já conseguia ver alguma coisa depois que ele impôs as mãos. Parece que Jesus sentia que faltava alguma ação ainda. E, de fato, o homem respondeu que conseguia ver pessoas, mas não nitidamente, Acho que ele via algo como sombras compridas, que se assemelhavam a árvores. Por isso que ele disse, parecem árvores andando, alguma coisa assim. Bom, diante da resposta, Jesus colocou novamente as mãos nos olhos do homem, abençoando, e agora sim, ele passou a enxergar nitidamente. Sua visão fora completamente restaurada. Jesus então orientou o homem a ir direto para a casa dele, sem entrar no povoado. Todos os feitos de Jesus durante o seu ministério traziam lições e revelações sobre o reino de Deus. Questões relacionadas também à dimensão espiritual da nossa vida, que estão ligadas à nossa essência, aquilo que vai permanecer além da vida terrena. E nós podemos refletir aqui sobre a questão da cegueira espiritual também, não somente física. Jesus fez recuperar a visão física daquele homem em 2 etapas. Assim, precisou impor as mãos 2 vezes para que a visão fosse restaurada por completo. E no tocante à nossa visão espiritual, ou melhor ainda, nossa visão sobre Deus, quem Deus é, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é,
Será que temos a visão nítida sobre a identidade de Deus ou ela está ainda distorcida para nós e aí não conseguimos interpretar da forma correta e assim temos a impressão apenas e não a certeza de quem Deus Trino é, né? O verdadeiro Deus. Talvez você já tenha ouvido falar muito sobre Jesus, sobre as coisas de Deus, sobre a Bíblia, os seus ensinamentos. Talvez você até já tenha estudado a Bíblia, lido diversas vezes, de capa a capa, mas ainda pairam dúvidas. Se assim for, você precisa de algo mais da parte do Senhor Jesus para completar a sua visão espiritual. E você precisa dizer isso para Ele, né? Com fé. Senhor, ainda tenho incertezas. Ainda não consigo compreender bem as coisas espirituais que extrapolam os limites humanos. Me ajude a entender, Senhor. Abre os olhos do meu coração. Em relação a isso, o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Efésios, no capítulo 1, versos 18 e 19, o seguinte, olha como faz sentido. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Essa carta, Paulo escreveu à igreja de Éfeso, bem depois de Jesus ter subido aos céus e a igreja ter sido estabelecida na terra, ou seja, ele escreveu a pessoas que já faziam parte da igreja de Jesus. Mas ainda faltava ampliar a visão espiritual e conhecer o amor e o poder de Deus com mais profundidade. Na verdade, nós todos precisamos passar por um processo de transformação de vida, depois de nos arrependermos dos pecados, entregarmos nossa vida a Jesus, recebendo-o como Salvador e Senhor e passando a ser guiados pelo Espírito Santo. Então, entramos em um processo de desenvolvimento da nossa fé, conhecendo e experimentando Deus na nossa vida. Alguns vão mais rápido que outros. Tudo depende da medida da fé, da entrega, da submissão, da dedicação, da mudança da cosmovisão. Compreender que as coisas eternas são muitíssimo mais valiosas que as coisas terrenas, limitadas. Sabermos valorizar e priorizar devidamente as coisas durante a nossa jornada de vida aqui na Terra. Daí descobrimos os dons que recebemos, né? Colocando-os em prática, entendendo que não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para amar a Deus acima de qualquer coisa e amar ao próximo como a nós mesmos. Cooperarmos uns com os outros, superarmos o orgulho, o egoísmo, etc. Isso é maturidade. Por isso precisamos crescer, precisamos querer crescer no conhecimento e na graça de Deus. Daí nossa visão espiritual vai ficando cada vez mais nítida e nosso espírito se fortalece, o que implica positivamente em todo o nosso ser. Bem, mas gostaria agora de voltar à leitura do texto bíblico, mas pegando, como já disse no início, na referência de Mateus, que traz um detalhe muito interessante. O texto de Marcos está lá nos versos 27 a 30. E no de Mateus, onde vou ler agora, está no capítulo 16, versos 13 até o 17, que diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Isto tem muita ligação com o milagre realizado em Betsaida,
embora somente Marcos mencione esse milagre, mas tem tudo a ver com isso que Mateus traz aqui. Jesus aqui está questionando sobre quem as pessoas ali dos povoados que eles passavam diziam sobre a identidade de Jesus. Quem eles achavam que era Jesus. Os discípulos disseram aquilo que eles ouviam as pessoas dizer, né? Aí uns falavam, né, que deve ser João Batista que ressuscitou. Outros, não, é um profeta. É o profeta Elias, que voltou à terra. Ou outro grande profeta como Jeremias. E assim por diante. Isso era o que os discípulos ouviam por onde passavam. Diversos comentários sobre a identidade de Jesus, mas ninguém acertava. Mas aí Jesus põe os seus discípulos à prova, né? Aqueles que o acompanhavam sempre, ouviam todos os seus ensinamentos, viam os milagres e até foram enviados por ele certa vez e conseguiram também realizar milagres em nome de Jesus, né? Mas diante daquela pergunta, por incrível que pareça, somente Pedro respondeu e a resposta dele foi correta, né? Então Pedro disse com todas as letras: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi uma declaração e tanto, sem duvidar, com toda a certeza. Mas por que Pedro acertou a resposta? Será que ele já sabia, né? Sabia mais do que os outros discípulos? Aí Jesus explicou: Você é feliz, Simão. Porque quem te revelou essa verdade não foi carne e sangue, ou seja, não foi nenhum humano, mas o próprio Pai que está nos céus. Naturalmente foi através do Espírito que Pedro teve aquele insight ali naquele momento. O Pai decidiu interagir com o Filho ali e revelou a verdade a Pedro. Que coisa tremenda! Poderia ter revelado a outro, mas ele revelou a Pedro, né? E Pedro realmente ele tinha mesmo assim um perfil de liderança, sempre teve ali no meio dos discípulos. Então vejamos, naquela ocasião os discípulos estavam em fase de aprendizado teórico e prático. Jesus estava em pleno cumprimento do seu ministério e carregava consigo ali aqueles amigos, né, os quais em breve, após Jesus consumar sua missão, eles receberiam permanentemente o Espírito de Deus e a visão deles seria exponencialmente ampliada. Todos compreenderiam com plena nitidez sobre a pessoa de Jesus. Aliás, sobre as pessoas que compõem o Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo. E isso é comprovado, né, quando lemos lá os Atos dos Apóstolos. Eram bem diferentes daqueles lá no início que acompanhavam Jesus, que ainda não tinham uma fé firmada, uma visão completa. Lá nos Atos dos Apóstolos a gente vê o quanto que esses discípulos cresceram na sua visão. Bem, conclusão daqui. Para termos a visão espiritual ampliada e completa, precisamos da revelação de Deus na nossa vida. E para que isso aconteça, precisamos ser redimidos, resgatados do domínio do pecado na nossa vida e reconciliados com Deus. Daí o processo começa e avança mais e mais. E quanto mais conhecemos de Deus, mais maravilhados nós ficamos. Deus é maravilhoso. Então, aquela revelação que Pedro recebeu foi um pincelar do que Deus faz na vida daquele, né, que recebe Jesus como Senhor e Salvador, né? E você que me ouve, se ainda não recebeu Jesus na sua vida, não perca mais tempo. Entre nesse processo de conhecimento de Deus e ampliação da visão espiritual. Se você já está no processo, mas percebe que ainda falta algo, a visão ainda não é nítida, permita que Jesus o transforme. Você precisa deixar que ele haja em sua vida e confiar nele, né? Tal como fez, né, aquele homem cego do primeiro episódio lá que nós vimos hoje. Segurou na mão de Jesus e foi com ele, sem enxergar, mas confiante em Jesus, né? E Jesus faz isso em nós
né? Quando nós nos abrimos para Ele e para o Espírito Santo de Deus. Aí sim, né? A visão começa a ser mais e mais ampliada. Se Jesus curou a visão física, quanto mais a visão espiritual de quem for até Ele, não é mesmo? Então é isso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? E procure fazer isso, né? Procure, permita que o Senhor Jesus amplie a sua visão, sabe? Que você consiga enxergar mesmo a verdade e ter a cosmovisão certa, valorizar aquilo que realmente tem valor. E assim você vai encontrar realmente a felicidade, você vai ser feliz. Como Jesus disse ali para Pedro, feliz você é, porque foi o Pai que te revelou, não foi um homem, não foi um ser humano igual você, não, foi o Pai, o Deus Criador de todas as coisas. Que seja assim na sua vida. Amém? E até a próxima.